Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no quarto domingo da Páscoa, chamado Domingo do Bom Pastor, também domingo de oração pelas vocações de especial consagração. Tem sempre uma mensagem do Santo Padre para esse dia, lembrando da necessidade de pastores, do povo de Deus, que nós vamos chamar esta sempre em oração e pedindo para que cada vez mais não faltem operários para a messe. Estamos também às vésperas da festa de Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio, celebra justamente a memória da experiência mística dos 3 pastorzinhos em Fátima, que já com todo o contexto do anjo de Portugal, depois também com as várias aparições em Fátima, mas que é marcado por esse dia 13 de maio. E nós somos chamados justamente a ver que as revelações particulares, elas não acrescentam nada à revelação principal, mas chamam a nossa atenção para algum aspecto. Fátima é chamado altar do mundo, porque justamente ali se reza pela paz do mundo, pela fraternidade e também se pede pela conversão de todos nós. Justamente cada lugar e cada celebração, cada revelação particular chama a atenção para um aspecto da revelação. Rezar pela paz, para o entendimento, deve uma constante em nossa vida. O mundo não aprendeu a conviver uns com os outros. As pessoas ainda são intolerantes uns com os outros por causa de partidos, por causa de ideologias, as várias situações, e são sempre cada vez mais pessoas que estão se colocando uns contra os outros e não sabendo conviver na fraternidade. Vamos pedir que, por intercessão de Maria, cuja aparição em Fátima chamou a atenção para que nós procurássemos a conversão e rezar pela paz, para que nós também façamos nossa parte nesse tempo tão importante que nós vivemos. Do outro lado, nós concluímos a nossa 57ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB, agradecemos as orações de todos, pedimos que agora, de um lado, saibamos estar junto com os que foram eleitos para a presidência, para as várias comissões episcopais e demais locais onde tivemos eleições, assim como também, assim que estiver pronta a edição das novas diretrizes, sabermos também aprofundar, acolher e ser realmente uma orientação para nossas dioceses e paróquias, as novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Dons que nesse mês de maio, mês de Maria, colocamos nas mãos de cada um de nós pela intercessão de Maria, nossa Mãe. Nesse quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, como sempre acontece, a leitura do Evangelho é de João 10, que fala do Bom Pastor. Todos os anos, seja lá qual for o ano, sempre nós vemos um trecho desse capítulo de João, que fala justamente do Bom Pastor. É uma figura que, mesmo não sendo muito prática para nós, não sendo comum para nós, pastor e ovelhas, pelo menos grande parte do Brasil não tem essa figura, no entanto, permaneceu para nós, acho que foi trazido pelo cristianismo, pela vida católica, e nós temos muita consciência do que significa ser pastor do rebanho, ter o pastor e as ovelhas. Então, essa é uma das culturas que permanece entre nós, vinda da revelação cristã, vinda da presença dos católicos em nossa sociedade. Por isso, o Domingo do Bom Pastor, também como dia mundial de oração pelas vocações de especial consagração, desse uma oportunidade, pedimos pastores para a messe, pastores para o rebanho, para que não falte ao nosso povo, justamente aqueles que dão a sua vida para servir aos irmãos e irmãs. De tantas dificuldades e controvérsias, que nós saibamos viver realmente com alegria, essa certeza do Senhor que vai conduzindo a sua igreja, nos dando bons pastores. A leitura do Evangelho, de João 10, são os versículos 27 a 30. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Nesse texto,
curto do Evangelho, parece que as ovelhas, ou seja, aqueles que estão com Jesus, escutam a sua voz. Eu os a conheço e elas me seguem. Então nós somos chamados justamente a isso, a escutar a voz de Cristo e segui-lo. O povo de Deus, chamado a viver realmente no seguimento de Jesus Cristo, é alguém que sabe escutar e seguir a Jesus. Escutar a sua voz, a sua palavra que nos mostra caminhos e segui-lo no caminho, justamente no dia a dia, seguir-nos nas atitudes de cada dia, no meio de tantas vicissitudes e dificuldades, mas continuar seguindo a Cristo Jesus nosso Senhor. Elas me escutam e me seguem, né? E como consequência, eu as conheço e dou a vida eterna. Eu conheço minhas ovelhas, então o Senhor nos conhece e nos dá a vida eterna, vida que não termina com a morte, mas que dura toda a eternidade. Nós nascemos para viver eternamente. Saber que ser conhecido por Jesus, pelo nome, pela história, nos conhece profundamente, sabe quem nós somos, sabe qual que é a nossa vida e nos dá a vida eterna. E elas jamais se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão, né? Ou seja, gente, quando nós seguimos a Jesus e escutamos, podemos estar seguros na sua mão, né? E ao mesmo tempo fala a leitura que o Pai que deu, ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai, porque eu e o Pai somos um. Então Jesus é muito claro nessa comunhão, nessa unidade da Trindade, né? E ao mesmo tempo sabemos que em Cristo nós temos o caminho para a vida da Trindade, para a comunhão eterna com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, uma palavra, meus irmãos e irmãs, que nos chama a nossa conversão, a atenção, para sermos aqueles que escutam e seguem a Jesus Cristo e para que se sintam cada vez mais escolhidos e conhecidos por Cristo, para que possamos cada vez mais viver cada vez mais unidos, né? Como o Senhor nos indica, Ele e o Pai somos um. Palavra de Deus desse quarto domingo da Páscoa e que nós queremos pedir ao Senhor para que realmente nós possamos ter esse coração de pastor, de termos cada vez mais bons pastores para o povo de Deus, cada vez mais experimentando o Senhor que conduz a nossa vida e a nossa história, caríssimos irmãos e irmãs. Que nós, nessa caminhada nossa de cada dia, saibamos viver intensamente, sabendo que o Senhor nos conhece profundamente e sabe da nossa necessidade, nossas vicissitudes, e assim nos convida a caminharmos com Ele. Eu sou o bom pastor, minhas ovelhas me conhecem e eu as conheço. A palavra do Senhor desse domingo deve estar marcando a nossa vida. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, nós vemos que aqueles que são chamados para estar com o Senhor é uma multidão imensa. Fala a leitura do Apocalipse, na segunda leitura, nessa visão de João em Pátimos. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palma nas mãos. Então, um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Portanto, na leitura do Apocalipse que nós escutamos hoje, fala dessa multidão numerosa, que traziam vestes brancas e palma nas mãos, lembrando justamente a veste branca batismal e a palma do martírio, né? E que vieram da grande tribulação, e ao mesmo tempo fala justamente que o Senhor os conduzirá às fontes da água da vida. O Senhor vai trazer a verdadeira vida para esse povo de Deus que é fiel, que vive o seu batismo e que mesmo no martírio, testemunhar em Jesus Cristo nosso Senhor, né? Ou seja, esse bom pastor, né, que é o Senhor, né, nos chama cada vez mais a vivermos unidos a Ele cada vez mais, né, de todo o nosso coração, toda a nossa vida, né? Palavra do Senhor para nós nesse domingo, dia do Senhor. Porque o Cordeiro que está no meio do trono
será o seu pastor, né? Ou seja, aquilo que já João vai anunciando. Nós somos chamados a sermos pastoreados pelo Cordeiro, Cordeiro de Deus que dá vida. O Cordeiro, na verdade, é pastor também. É interessante ver essa ligação entre o pastor e o Cordeiro, né? E por fim, meus irmãos e irmãs, a leitura dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos continuam anunciando o Evangelho, mesmo com as proibições daqueles que têm o poder, né, para que não falem de Cristo, que não anunciem Jesus Cristo, para calar a voz da igreja, né? Fala de Paulo e Barnabé, que chegaram à Antioquia da Pisídia, e ali, né, muitos judeus e pessoas piedosas, convertidos ao cristianismo, seguiram Paulo e Barnabé, né? No sábado seguinte, toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. E aí, justamente, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem dos que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra, né? Porque ao verem aquela multidão, os judeus, cheios de raiva, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Portanto, meus irmãos e irmãs, o bom pastor, nós somos a escutá-lo, temos a multidão chamada de ter Cristo como pastor, porém, fala a leitura, né, nem todos aceitam, nem todos quiseram acolher, como nós ouvimos na segunda leitura. Mas nunca os apóstolos desanimam. Se não querem escutar, nós falaremos para os outros, falamos para quem está interessado. Nós não podemos deixar de falar, deixar de anunciar o Evangelho, deixar de anunciar a boa notícia para todos, né? Se aqueles que se opõem não querem ouvir, ficarão sem escutar, sem ouvir, né? Porque não querem, se fecharam nos seus corações. Mas nós somos chamados justamente a anunciar sempre. É isso que os discípulos o fazem. Então, justamente, a ordem do Senhor nos deu: eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. E por isso os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé, e desse modo a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região, né? Ou seja, aparece justamente, já que não querem ouvir, nós falaremos para outros que ficaram muito felizes de poder serem contemplados com a boa notícia da salvação, né? Então, muitos que serão primeiros serão os últimos, muitos são os últimos serão os primeiros, né? Jesus já tinha falado sobre isso, né? E por isso mesmo muitos abraçaram a fé daqueles que estavam longe, né? Mas, ao mesmo tempo, aqueles que não aceitaram não ficaram quietos ao ver os sinais. Os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio, né? E os discípulos, porém, ficaram cheios da alegria e do Espírito Santo. Ou seja, diante de tudo aquilo que os apóstolos fizeram, tiveram as contradições e aqueles que foram instigados justamente para perseguirem a Paulo e Barnabé. Portanto, não é simples e não é fácil, meus irmãos e irmãs, toda essa questão de evangelizar. As pessoas às vezes rejeitam, outras vezes não só rejeitam, como perseguem, mas nós não podemos deixar de anunciar Cristo, o bom pastor, que dá vida por todos, e sermos testemunhas de que Ele está vivo no meio de nós. Uma palavra que nos convida, consequentemente, a encontrarmos Cristo, o bom pastor, e a rezarmos para que cada vez mais estão homens de Deus, que com a sua vida entregue ao Senhor, sejam sinais do Cristo, o bom pastor, para os irmãos e irmãs nessa sociedade tão carente, tão necessitada de encontrar a razão de sua vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nesse quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, nos encontre realmente com essa disposição, disponibilidade, alegria e com o nosso coração voltado, rezando pelas vocações, para que sejam firmes, nunca desanimem e sejam um sinal do Cristo do Bom Pastor. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.